Há momentos em que a vida parece não nos ouvir. Você fala, se esforça, tenta corrigir o rumo, e ainda assim algo permanece fora do alcance. É como se o universo, em silêncio, testasse o quanto você confia naquilo que não pode dominar. E talvez seja justamente aí, no ponto em que tudo escapa ao seu comando, que começa o aprendizado mais transformador da existência. O ser humano moderno confunde entendimento com controle. Ele acredita que compreender é o mesmo que dominar, que saber é o mesmo que prever, que ter consciência é o mesmo que ter poder. Mas na sabedoria divina, compreender é aceitar sem se render. É permanecer de pé no meio da tempestade, sem amaldiçoar o vento. É o reconhecimento silencioso de que há forças que não se dobram à nossa vontade, e que isso não é um castigo, é uma lei sagrada. O sábio de coração aceitará os mandamentos, mas o tolo de lábios será arruinado. Provérbios capítulo 10, versículo 8. Essa passagem não fala apenas de obediência, mas de serenidade interior. O sábio aceita porque compreende. Ele não precisa de explicações para confiar. Já o tolo discute com a vida, exige respostas, se irrita com o tempo e se perde tentando provar que é mais forte do que o próprio destino. Epicteto, o filósofo que entendeu o poder da distinção, nos lembrou: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é a fronteira invisível entre a paz e o sofrimento. Aquele que tenta mudar o que não depende dele viverá exausto, ressentido, sempre em guerra com o inevitável. Mas aquele que aprende a agir apenas sobre o que pode transformar, esse sim, prospera em paz. Pense no marinheiro que navega sob ventos incertos. O ansioso amaldiçoa a tempestade, grita contra o céu, tenta controlar o mar com as próprias mãos. O sábio, em silêncio, ajusta as velas. Ele compreende que o vento é indomável, mas sabe que pode alinhar seu barco. Ele não domina o oceano, mas domina a si mesmo. E essa é a verdadeira vitória, silenciosa, interior, invisível aos olhos do mundo. Talvez você esteja nesse ponto agora, tentando entender por que algo saiu do seu controle, tentando consertar pessoas, situações, caminhos. Mas e se compreender não significar consertar? E se o verdadeiro poder estiver justamente em aceitar, em observar, em não lutar contra o que apenas precisa ser atravessado? A vida muda de direção quando você para de reagir e começa a discernir. Quando você deixa de viver a partir do medo e passa a viver a partir da compreensão. É nesse instante que nasce a sabedoria próspera, a que entende que nem tudo deve ser resolvido, mas tudo pode ser compreendido. Hoje eu te convido a respirar e permitir que essa ideia encontre um espaço dentro de você, porque a vitória que transforma a alma não é a vitória sobre o mundo, é a vitória sobre a necessidade de controlar o mundo. Se essas palavras tocaram algo em você, escreva nos comentários. Eu me abro para compreender o que não posso controlar. E leia também os comentários de outras pessoas. Às vezes, a sabedoria que precisamos já está na jornada de quem está ao nosso lado. Desde cedo nos ensinam a competir, a conquistar, a vencer. A palavra vitória se tornou um ideal quase sagrado. Mas por trás desse impulso, existe uma ansiedade disfarçada. O medo de ser vencido. Quando a alma tenta vencer tudo, ela denuncia o pavor de ser dominada por algo, pela dor, pela perda, pelo desconhecido. E assim, sem perceber, o ser humano moderno transforma a vida em uma arena onde precisa provar o próprio valor o tempo inteiro. O coração contemporâneo não busca mais discernimento, busca domínio. Ele quer controlar o que sente, o que o outro sente, o tempo, o destino, o amor. E nessa tentativa de controlar o incontrolável, nasce a frustração mais silenciosa de todas, a de se sentir derrotado mesmo quando aparentemente se vence. Quantas vezes você alcançou algo e ainda assim sentiu um vazio? Quantas vezes venceu por fora e perdeu por dentro? É porque a vitória que nasce do medo é sempre precária. Ela alimenta o ego, mas enfraquece a alma. O resultado é um corpo cansado, uma mente inquieta
e uma fé fragmentada. Um estado de alerta constante que confunde movimento com progresso. A Bíblia, com sua lucidez atemporal, alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Morte aqui não significa o fim físico, mas o esvaziamento do sentido. É o destino de quem se perde tentando provar que está certo, de quem tenta ganhar da vida em vez de compreender a vida. A busca obsessiva por vencer é uma forma de fuga. A pessoa que não suporta o fracasso está, na verdade, fugindo de olhar para dentro. Porque olhar para dentro é se deparar com a própria vulnerabilidade. E compreender essa vulnerabilidade é o primeiro passo para a sabedoria. A vida não exige que você vença tudo. Ela pede apenas que você aprenda com tudo. Imagine alguém correndo em uma esteira, suando, exausto, mas sem sair do lugar. Essa é a imagem perfeita do esforço humano quando nasce do medo de perder. É uma corrida mental sem chegada, um cansaço existencial sem repouso. A alma se esgota porque corre atrás de algo que não existe, o controle absoluto. Mas há uma diferença sutil e poderosa entre lutar e fluir. Quem luta contra tudo se fragmenta. Quem flui através do que acontece se integra. E essa integração, esse estado de serenidade diante do inevitável, é a verdadeira prosperidade. Porque prosperar não é acumular vitórias, é expandir consciência. Se observarmos com calma, percebemos que os grandes mestres, os homens e mulheres de sabedoria, não eram obcecados por ganhar. Eram serenos, falavam pouco, observavam muito, agiam no tempo certo, porque sabiam que a vitória que realmente importa é aquela que acontece dentro, no lugar onde o medo cessa e a confiança começa. Portanto, quando você sentir que precisa vencer a todo custo, talvez seja o momento de parar. Não por desistência, mas por compreensão. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que domina o mundo, é aquele que domina o próprio impulso de dominar. E é aí que tudo muda. Quando o ego se cala, a alma começa a guiar. E quando a alma guia, cada perda revela um ensinamento, cada obstáculo se torna degrau e cada silêncio é um convite à maturidade. Ao final, o que chamamos de derrota pode ser, na verdade, a mais preciosa das vitórias. Aquela que o mundo não vê, mas o espírito reconhece. A vitória silenciosa de quem compreende o que não precisa controlar. Há pessoas que vivem cansadas, mesmo quando nada está acontecendo. Elas acordam tensas, dormem em alerta, analisam gestos, tons de voz, silêncios. Tudo parece esconder um perigo invisível. É como se o mundo fosse um campo de batalha e o coração precisasse estar sempre pronto para se defender. Essa é a mente que interpreta tudo como ameaça, um estado em que o corpo está presente, mas a alma vive em constante fuga. A neurociência explica: o cérebro emocional, especialmente a amígdala, é programado para detectar riscos e acionar alarmes. Mas quando essa função natural se torna hiperativa, o alarme toca o tempo inteiro, mesmo quando não há perigo real. O resultado é uma vida indefesa constante, onde o descanso é confundido com fraqueza e o silêncio é interpretado como abandono. A pessoa vive pronta para reagir, mas incapaz de criar. Quando o medo governa, até o amor se transforma em vigilância. A mente desconfiada procura intenções ocultas, questiona tudo e, no fim, cria o mesmo caos que tenta evitar. A ansiedade passa a ser o filtro através do qual o mundo é percebido. E quando tudo parece uma ameaça, a vida se torna um combate interminável contra fantasmas que só existem dentro da mente. A sabedoria antiga sempre ensinou que o inimigo mais perigoso não é o que vem de fora, mas o que habita o interior. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas o modo como interpretamos o que acontece. A diferença entre ameaça e aprendizado está na forma como o coração enxerga o que vive. A mesma situação que destrói uma pessoa pode amadurecer outra. A libertação começa quando você aprende a observar o medo sem se identificar com ele. Quando o alarme toca, mas você não corre. Quando sente o desconforto,
e mesmo assim escolhe permanecer presente. Porque compreender é exatamente isso: estar consciente do que sente, sem ser dominado pelo que sente. E nessa quietude lúcida, a mente deixa de lutar contra o mundo e começa finalmente a criar em paz. Há dores que não nascem do que acontece, mas da recusa em aceitar o que já é. O sofrimento humano, na maioria das vezes, é a fricção entre o que a vida mostra e o que o ego deseja. É como se dentro de nós existisse uma voz que dissesse o tempo todo: não pode ser assim, não deveria ter acontecido. E enquanto essa voz domina, o coração permanece em guerra com o presente. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Essa é uma das verdades mais difíceis de absorver, porque ela nos coloca frente a frente com a responsabilidade emocional. Não podemos escolher tudo o que acontece, mas podemos escolher a forma como interpretamos. E é nessa interpretação que nasce o sofrimento desnecessário. Aquele que não cura apenas repete o mesmo padrão. A resistência é uma prisão sutil. Quanto mais você luta contra o que é, mais preso fica a ele. A dor que seria passageira se transforma em companheira constante, porque a mente insiste em reescrever o passado e em prever o futuro. Assim, o corpo se cansa, a alma se esgota e a consciência perde a clareza. A vida passa a ser um esforço contínuo para consertar o incontrolável. Mas existe uma força silenciosa no ato de aceitar. Aceitar não é se conformar, é deixar de desperdiçar energia tentando mudar o imutável. É o instante em que o coração diz: eu vejo, eu sinto, e mesmo assim escolho estar em paz. Essa escolha dissolve a resistência, e o que antes parecia dor começa a se transformar em aprendizado. A prática é simples, mas profunda. Observe onde você ainda luta contra o que apenas precisa ser compreendido. Há situações que não pedem solução, pedem presença. Quando você para de resistir, o sofrimento perde o poder de ferir, e o que resta é apenas a vida, pura, real, sem as distorções do medo. E é nesse espaço de rendição consciente que a verdadeira sabedoria começa a florescer. Há períodos da vida em que o céu parece fechado. Você ora, espera, procura sinais e nada acontece. Nenhuma resposta, nenhuma mudança, nenhum alívio. O silêncio divino é uma das experiências mais profundas e desconcertantes da alma. Ele coloca à prova a fé que não depende de milagres, mas de compreensão. É nesses intervalos silenciosos que o espírito humano é refinado. Muitos acreditam que o silêncio de Deus é ausência. Mas o silêncio também é linguagem, e às vezes é o único idioma que o Criador usa para ensinar o que as palavras não alcançam. Quando o céu se cala, é como se dissesse: agora, quero ver o que você faz quando não tem garantias. E é aí que a fé deixa de ser teoria e se torna maturidade emocional. Há um tipo de fé que floresce apenas quando tudo parece desabar. Não é a fé que pede, mas a fé que permanece. É a fé que escolhe continuar consciente, mesmo sem controle. É a confiança que sabe esperar, não por desespero, mas por sabedoria. Porque quem realmente confia não exige explicações. Apenas caminha, mesmo no escuro, com serenidade no passo e gratidão no coração. O silêncio divino é também uma forma de escuta. Deus não se ausenta, ele observa. Observa se você compreende sem depender da resposta, se você permanece gentil mesmo diante da demora, se o seu amor ainda é amor quando não há retorno. Esse é o verdadeiro teste. Manter o coração aberto, ainda que nada aconteça do lado de fora. Quando a alma entende isso, o silêncio deixa de ser vazio e se transforma em abrigo. É nele que a sabedoria se sedimenta. É nele que a confiança amadurece. É nele que o coração aprende a estar em paz, mesmo sem entender. E quando esse aprendizado acontece, algo muda para sempre. Você deixa de esperar que o céu fale para acreditar e passa a acreditar mesmo quando o céu se cala. A sociedade moderna valoriza o excesso. Fazemos muito, pensamos muito, falamos muito,
Acreditamos que quanto mais produzimos, mais nos tornamos valiosos. Mas há um tipo de poder que não nasce do movimento, e sim da intenção silenciosa por trás dele. Fazer menos, quando guiado pela clareza, gera mais resultado do que agir em desordem. A ação sábia não é intensa, é precisa. A vida não recompensa quem faz mais, mas quem age com alinhamento. Há uma diferença imensa entre movimento e direção. Muitas pessoas vivem em permanente correria, mas sem rumo. Elas confundem ocupação com propósito, esforço com significado. Quando a mente está agitada, até as boas intenções se tornam ruído. Quando o coração está centrado, até o pequeno gesto se torna semente de prosperidade. A Bíblia orienta: em tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Essa frase fala sobre a pureza da intenção. O que você faz com presença, com amor, com entrega verdadeira, multiplica seu alcance invisivelmente. A compreensão profunda elimina o desperdício de energia, e então nasce a eficiência serena, a produtividade espiritual que não esgota, mas renova. Fazer menos não significa desistir ou ser passivo, significa reconhecer o tempo certo das coisas. O sábio age quando é hora e espera quando o silêncio pede espaço. Essa espera ativa é um dos maiores atos de confiança. O mundo chama de lentidão, mas o universo chama de sincronismo. Porque quando o movimento vem do centro da consciência, cada ação encontra seu destino sem esforço. A vida prospera quando deixamos de reagir e passamos a responder. A diferença é sutil, mas transformadora. Reagir é agir por impulso, responder é agir por compreensão. A ação sábia nasce do silêncio interior, da escuta da própria alma. É aí que o poder se multiplica, não no excesso, mas na presença. E quem aprende isso, descobre que a verdadeira força não está em fazer mais, mas em saber exatamente quando e como fazer. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser compreendido imediatamente. As pessoas querem respostas instantâneas, soluções imediatas, curas em poucos dias. Mas a pressa em compreender tudo é uma forma disfarçada de ansiedade. Ela nasce do medo de permanecer no desconhecido. No entanto, é justamente nesse espaço de incerteza que a sabedoria germina. A alma madura não se apressa em entender. Ela observa até que o sentido floresça naturalmente. A sabedoria não se mede pela velocidade, mas pela profundidade. O apressado coleta informações. O sábio cultiva discernimento. Quando queremos entender rápido demais, reduzimos a vida a fórmulas e frases prontas. Esquecemos que cada experiência carrega um ritmo próprio e que o amadurecimento verdadeiro acontece em silêncio, longe da pressa do mundo. O apressado quer respostas, o sábio quer raiz. Raízes não crescem à luz do instante, mas na escuridão do tempo. As árvores que crescem rápido demais não sustentam frutos duradouros. Da mesma forma, as compreensões apressadas não sustentam transformações reais. É preciso permitir que a vida fale devagar, porque há ensinamentos que só se revelam quando você deixa de querer entender e começa a apenas estar. A pressa cria confusão, mas a presença gera clareza. Quando a mente ansiosa exige respostas, o coração perde a escuta. É nesse momento que a pessoa começa a repetir os mesmos erros, não por falta de conhecimento, mas por falta de assimilação. Saber algo não é o mesmo que ter aprendido. Aprender é permitir que o que foi compreendido desça da mente e alcance a alma, transformando a atitude em sabedoria prática. Por isso, desacelerar é um ato espiritual. Permitir-se não entender de imediato é um gesto de confiança na vida. Tudo o que é verdadeiro amadurece com o tempo certo. Quando você solta a urgência de compreender, o entendimento verdadeiro chega, sereno, profundo e libertador. Porque aquilo que é rápido satisfaz a mente, mas apenas o que é lento alimenta o espírito. O ser humano moderno vive em busca de estímulos. Ele acorda e já procura o brilho da tela.
o som da notificação, a próxima recompensa. Sem perceber, o cérebro foi treinado para desejar gratificação imediata. Essa substância invisível, chamada dopamina, governa silenciosamente o comportamento de milhões de pessoas e, muitas vezes, sabota a fé e a paciência espiritual. A dopamina é uma mensageira química do prazer. Ela deveria servir como impulso para a ação, mas acabou se tornando um vício disfarçado de produtividade. O problema é que o cérebro, acostumado a recompensas rápidas, começa a rejeitar tudo o que exige tempo e constância. E a vida espiritual, a vida que realmente prospera, se move no ritmo oposto, o da lentidão, da repetição, da entrega silenciosa. A fé e a sabedoria não florescem na urgência, mas na permanência. O espiritual não se revela no instante, mas na paciência de quem continua plantando mesmo sem ver brotar. Quando a mente se torna refém da dopamina, o ser humano se distancia da profundidade. Ele quer sentir algo o tempo todo, mas não consegue permanecer no vazio necessário da espera. E é justamente nesse vazio que o divino se manifesta. É fácil acreditar quando tudo responde. Difícil é confiar quando nada acontece. Mas é nesse tempo de aparente inatividade que a vida trabalha nos bastidores. A alma que compreende isso não busca estímulo, busca presença. Ela entende que a serenidade não é falta de emoção, é domínio sobre ela. A dopamina pode oferecer prazer, mas apenas a constância oferece paz. Observe como pequenas vitórias superficiais drenam energia do essencial. Quantas vezes você se sentiu exausto, não por fazer demais, mas por se dispersar demais? A mente que busca estímulos perde força, mas a mente que busca sentido se torna imbatível. Recolher-se, focar e permanecer são atos revolucionários num mundo viciado em urgência. Porque a paciência é o campo onde a fé amadurece, e a fé madura é o solo onde a verdadeira prosperidade floresce. Entender é um ato da mente. Compreender é um movimento da alma. O entendimento é rápido, racional, quase técnico. Ele organiza fatos, busca lógica, quer explicação. Já a compreensão é mais lenta, silenciosa e profunda. Ela não precisa de provas, porque nasce do sentir. E enquanto o entendimento gera opinião, a compreensão gera transformação. Uma pessoa pode entender tudo o que está acontecendo e, mesmo assim, continuar perdida. Mas quem compreende, ainda que não saiba explicar, encontra paz. Vivemos cercados de informações. Entendemos o funcionamento do corpo, o comportamento das pessoas, as leis do universo. Mas o excesso de entendimento não tem nos tornado mais sábios, apenas mais cansados. Porque a sabedoria não é acúmulo de saber, é a capacidade de olhar para a realidade sem resistência. Compreender é enxergar além das aparências, é acolher o que é, mesmo quando o que é nos fere. A compreensão envolve empatia. Quando alguém te machuca, o entendimento tenta analisar causas, prever reações, buscar justiça. A compreensão, por outro lado, reconhece a dor do outro sem justificar e reconhece a própria dor sem dramatizar. É um equilíbrio sereno entre lucidez e compaixão. E é dessa serenidade que nasce a verdadeira força emocional, aquela que não endurece, mas amadurece. Na Bíblia, o livro de Jó revela esse contraste com clareza. Jó não entendeu o seu sofrimento, mas compreendeu o propósito por trás dele. Ele não recebeu respostas, recebeu consciência, e isso o transformou. O entendimento é uma ferramenta da mente, mas a compreensão é um portal da alma. Só ela é capaz de converter dor em sabedoria e perda em propósito. Quando você troca o entendimento pela compreensão, algo se realinha dentro de você. A mente se aquieta, o coração se expande e a vida começa a responder de outro modo. É como se o universo confiasse mais em quem não exige respostas, mas caminha com fé. Porque compreender é isso, permanecer consciente no mistério, em paz com o que ainda não faz sentido, sabendo que no tempo certo tudo se revelará. Há um tipo de pessoa que vive em constante vigilância. Ela acredita estar sendo responsável, atenta,
prudente, planeja tudo, revisa tudo, antecipa cada detalhe. Mas por trás dessa aparente maturidade, existe muitas vezes um medo profundo de perder o controle. É o medo disfarçado de zelo, o medo que se veste de disciplina, o medo que tenta dominar o futuro para não ter que lidar com a incerteza do presente. Esse comportamento nasce de uma crença silenciosa, a de que, se eu controlar tudo, nada dará errado. Mas a vida não funciona sob o comando do medo. O que nasce do medo precisa de esforço constante para se sustentar, e o esforço contínuo desgasta a alma. A responsabilidade genuína é leve, flui com naturalidade. O controle, não. Ele é tenso, exaustivo e alimenta a ansiedade de quem tenta se proteger do inevitável. O controle é uma prisão dourada. Ele dá a sensação de segurança, mas cobra um preço alto, a perda da paz interior. Quem tenta controlar tudo vive cansado. E o cansaço emocional é o primeiro sintoma de que a confiança foi substituída pela preocupação. O responsável confia no processo. O controlador não acredita em nada que não possa prever. E assim, sem perceber, a pessoa se transforma em vigia da própria prisão emocional. Epicteto nos lembrava dessa diferença com clareza. Algumas coisas dependem de nós, outras não. As ações dependem de nós, os resultados não. A maturidade emocional começa exatamente aí, no discernimento entre o que posso fazer e o que preciso deixar ser. Quando essa consciência floresce, a alma descansa e a energia antes gasta em preocupação se transforma em poder criativo. O segredo está em substituir o controle pela presença. A presença é ativa, mas não ansiosa. É quando você faz o seu melhor e depois entrega. Quando você confia que o tempo divino não atrasa, apenas prepara. Esse é o estado da verdadeira responsabilidade. Agir com consciência e soltar com fé. Porque o que é seu nunca será tomado e o que se perde jamais era essencial. A comparação é uma das armadilhas mais sutis da mente humana. Ela parece inofensiva, mas aos poucos rouba a alegria, distorce a percepção e apaga o brilho da própria jornada. Quando você se compara, deixa de ver a própria estrada para enxergar apenas a dos outros. E o pior é que essa comparação quase nunca é justa. Ela acontece entre o seu bastidor e o palco alheio. A alma comparativa vive inquieta. Ela mede o tempo, o sucesso, o amor, o valor. E nessa tentativa de avaliar tudo, perde o sentido do que realmente importa. A comparação gera inveja, frustração e um sentimento de inadequação constante. Você pode estar progredindo, mas se alguém parece estar um passo à frente, o progresso deixa de ter sabor. É como correr uma maratona e nunca celebrar o próprio avanço, porque o olhar está sempre voltado para o lado. A Bíblia nos orienta. Cada um examine a própria obra e então terá motivo de glória só em si mesmo. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Essa é uma lição profunda sobre individualidade espiritual. Cada alma tem um tempo, um ritmo, uma lição e um propósito. Comparar-se é desrespeitar o próprio ciclo, é duvidar do plano que o Criador desenhou unicamente para você. O tempo de florescer não é o mesmo para todos, e isso é uma dádiva, não um castigo. Quando você compreende o seu processo, a inveja se dissolve, o foco volta para dentro e o coração começa a enxergar a beleza do próprio caminho. O que antes parecia atraso, revela-se preparação. O que antes parecia injustiça, mostra-se proteção. Tudo ganha sentido quando você entende que o universo não trabalha com competição, mas com coerência. O que está alinhado a você, encontra você, no tempo certo, da maneira certa. Compreender o próprio ritmo é o antídoto contra a comparação. É a sabedoria de não correr, mas de caminhar em paz, de celebrar pequenas vitórias, de honrar o tempo das pausas, de agradecer o que é, em vez de lamentar o que falta. Quando a mente se aquieta e o coração aceita seu próprio compasso, o favor divino começa a agir de modo natural. E então, a vida deixa de ser disputa
e volta a ser caminho. Um caminho onde cada passo, por menor que pareça, já é prosperidade em movimento. Existem situações que desafiam qualquer lógica. Momentos em que nada parece fazer sentido, em que a dor não traz explicação e o silêncio parece interminável. Nesses períodos, o ser humano é tentado a endurecer o coração. Mas há uma força muito maior e mais nobre. A força de quem suporta o que não entende. Essa é a verdadeira inteligência espiritual. A sabedoria que não se apoia na razão, mas na fé madura, tranquila e serena. A maioria das pessoas acredita que ser forte é resistir, mas resistir demais também é se fechar. A força verdadeira é flexível, como o bambu que se curva diante do vento, mas nunca se quebra. Em psicologia, chamamos isso de resiliência emocional flexível. É a capacidade de se adaptar sem perder a essência. A alma sábia entende que a dor não vem para destruir, vem para depurar. E quando a tempestade passa, ela descobre que se tornou mais pura, mais lúcida, mais profunda. Quem compreende não precisa compreender tudo. Parece um paradoxo, mas é a verdade. O coração espiritualmente inteligente não exige respostas para continuar. Ele confia que há um propósito mesmo no invisível, e essa confiança é o que o mantém em pé quando o chão se dissolve. Não é fraqueza, é fé ativa, aquela que se manifesta não na ausência de lágrimas, mas na coragem de continuar caminhando enquanto elas caem. Muitos acreditam que entender é o caminho da paz, mas às vezes é justamente o contrário. É o não entender que nos purifica, porque quando não há explicação, só resta a entrega. E é na entrega que nasce a humildade, a percepção de que não controlamos nada além da própria atitude. Essa é a escola da alma. Suportar sem endurecer, continuar amando mesmo quando o amor dói, continuar crendo mesmo quando tudo se cala. A inteligência espiritual não é feita de respostas, mas de presença. É o poder de estar inteiro, mesmo quando fragmentado. É o dom de permanecer doce, mesmo depois de ferido. E é essa qualidade de espírito que diferencia os que apenas sobrevivem dos que realmente evoluem. Quando você alcança esse estado, o sofrimento deixa de ser castigo e se transforma em portal, um portal que conduz a uma consciência mais ampla, mais livre e infinitamente mais sábia. A dor é um território inevitável da vida, mas também é o solo onde a sabedoria mais fértil cresce. Nenhum coração desperta profundamente sem atravessar o vale da perda, do medo ou da decepção. O que diferencia quem amadurece de quem se perde é a forma como se caminha por esse vale. Há quem se revolte e há quem se pergunte: o que esta dor quer me ensinar? Essa pergunta é o ponto de virada entre sofrimento e crescimento. Toda dor carrega um código oculto. Quando a alma compreende, decifra o aprendizado escondido por trás da ferida. A perda, muitas vezes, é a forma como a vida reorganiza o nosso caminho. Aquilo que parecia um fim, na verdade, é uma reorientação. Mas para perceber isso, é preciso estar presente, não fugir, não endurecer, não negar o que sente. A compreensão nasce quando a mente se aquieta o suficiente para ouvir o que a dor está dizendo. Exemplos disso estão por toda parte. Um empresário que perde o negócio e descobre uma nova vocação. Um pai que enfrenta a doença de um filho e aprende o valor do tempo. Uma mulher que vive o abandono e encontra a própria força. A sabedoria não vem da dor em si, mas da maneira como você a atravessa. Quando o sofrimento é enfrentado com consciência, ele se transforma em revelação. A prosperidade verdadeira nasce desse mesmo lugar, do renascimento após a queda. Porque a riqueza espiritual não está em evitar feridas, mas em permitir que elas iluminem novos caminhos. As pessoas mais prósperas emocionalmente são aquelas que aprenderam a acolher o desconforto como parte do processo de expansão. A dor, quando compreendida, se converte em poder. Quando a alma compreende a função do sofrimento, ela deixa de pedir alívio e começa a buscar significado. É nesse instante que o caos se torna mestre e o coração começa a enxergar que cada dor contém um propósito.
nada é desperdiçado. Tudo educa, tudo lapida, tudo prepara. A sabedoria prospera em meio à dor porque, no fundo, é a dor que abre o espaço onde a luz pode entrar e onde a alma finalmente amadurece em plenitude. Há pessoas que, sem perceber, atraem o bem. Mesmo em meio às dificuldades, tudo parece se reorganizar a seu favor. Não é sorte, não é acaso, é coerência espiritual. O universo, Deus, a vida, respondem à vibração de uma mente em paz. Quando a mente compreende, o coração aquieta e o favor começa a se manifestar de forma natural. Não porque algo mágico acontece, mas porque a energia interna se alinha com a ordem invisível do que é justo e verdadeiro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Essa passagem é o segredo do favor. Confiar de todo o coração significa abrir mão da necessidade de entender cada passo, significa andar pela fé e não pela ansiedade. O favor nasce onde a compreensão substitui o medo, onde a rendição se torna a confiança. É um estado de harmonia entre fé, mente e ação. Quando o coração está em paz, a energia flui. As decisões se tornam mais claras, as relações se equilibram, as oportunidades aparecem. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque o olhar mudou. A compreensão interna reorganiza o mundo externo. O caos continua existindo, mas você já não vibra no caos, e o que não vibra não te atinge. Esse é o verdadeiro favor. Estar blindado pela serenidade, não pela fuga. O favor não é privilégio, é consequência. Ele é o resultado de uma mente que já não precisa provar, de um coração que não carrega rancor, de uma alma que aprendeu a esperar. A prosperidade flui onde há paz, porque a paz é o campo mais fértil para a manifestação do bem. A mente aflita bloqueia o fluxo, a mente compreensiva o libera. E quanto mais você compreende, menos precisa controlar, e mais tudo começa a cooperar silenciosamente ao seu redor. O favor divino é discreto. Ele não chega com barulho, chega com harmonia. Você o reconhece quando percebe que, de repente, as coisas começam a se encaixar. Quando o peso se dissolve, quando o tempo parece cooperar, quando o impossível se torna natural. Isso é o resultado da coerência espiritual, o ponto em que o universo não precisa mais te ensinar através da dor, porque você aprendeu a compreender através da presença. O verdadeiro favor não vem do mundo, mas da harmonia silenciosa entre mente, fé e ação. Quando esses três se alinham, o caos perde força e a vida começa a responder com delicadeza. É nesse ponto que o ser humano descobre que compreender não é desistir, é escolher a paz onde antes havia resistência. A compreensão é um escudo invisível. Ela não impede que o vento sopre, mas impede que ele te destrua. Epicteto disse: "Nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo." Essa frase contém toda a essência da liberdade interior. O domínio próprio é a maior de todas as vitórias, porque nele não há arrogância, há serenidade. O sábio não precisa que o mundo mude para se sentir em paz. Ele muda por dentro, e o mundo inevitavelmente o acompanha. A compreensão é o portal da verdadeira prosperidade, porque transforma a reação em propósito, medo em discernimento, pressa em confiança. A Bíblia declara: "A sabedoria é árvore de vida para os que a abraçam." Provérbios capítulo 3, versículo 18. Quem compreende o que vive, floresce onde está. Mesmo diante da incerteza, há uma calma que não se explica, apenas se sente. Essa calma é a raiz profunda que sustenta a alma em meio às tempestades. É a consciência de que tudo coopera para o bem de quem permanece desperto, mesmo quando não entende o porquê. Pense no rio. Ele não discute com as pedras, não exige que o caminho seja fácil. Ele apenas segue. E porque aceita o curso, acaba chegando ao mar. O rio não perde sua essência por se curvar. Ele flui com sabedoria. Assim também é a vida. Quando você aceita o movimento, o que parecia obstáculo se transforma em correnteza a favor.
A compreensão é o ato de deixar a vida fluir sem perder o rumo. Quando você compreende, o mundo não muda, você muda. E quando você muda, o mundo se ajusta à nova frequência da sua consciência. Essa é a vitória silenciosa dos que entenderam o que não pode ser controlado. Continue abraçando essa sabedoria. E se essa mensagem tocou o seu coração, leia os comentários, compartilhe sua reflexão e inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Porque aqui, cada palavra é uma semente de prosperidade plantada na alma de quem escolhe compreender antes de reagir.